5 de abril de 2006, 14 horas. Ball, Louisiana. A cortina se abre em uma tarde escaldante. O sol castiga o asfalto. Faz 100 graus Fahrenheit na sombra. A atmosfera pesada, úmida, sufocante. Uma viatura policial aguarda perto de um cruzamento ferroviário na vila de Tioga. Dentro da viatura está o policial Carl Bordelon. Ele é um policial local, um homem cujo palco normalmente é composto por multas de trânsito e disputas de cidade pequena. Mas hoje, o rádio tagarela em uma frequência diferente e frenética. Um boletim de alerta máximo foi emitido. Um fax repousa em seu painel. Ele mostra uma fotografia borrada e de baixa qualidade tirada há 6 meses. O alerta indica que um prisioneiro pode ter escapado da penitenciária dos Estados Unidos em Pollock, uma fortaleza federal de segurança máxima localizada a 12 milhas ao norte. A prisão ainda não tem total certeza. Há inteligência, rumores fragmentados envoltos em estática. Através do para-brisa, Bordelon vê uma figura se movendo pelo reflexo do calor, um ator entrando em cena. Um homem está correndo ao longo dos trilhos do trem. Ele veste shorts de ginástica, uma camiseta e tênis de corrida. Ele está suando profusamente. Ele parece, como o policial descreveria mais tarde no registro oficial, como se tivesse sido arrastado por um espinheiro. Um homem não faria uma corrida de 12 milhas num calor de 100 graus ao longo de trilhos de trem ativos. A lógica é falha. Bordelon sai de seu veículo. A câmera do painel está gravando. O microfone em seu colete está ligado. O público está assistindo. Ei, amigo, vem aqui um minuto. O corredor não foge. Ele não hesita. Ele altera sua trajetória e corre diretamente em direção ao policial. Ele se encosta casualmente no capô da viatura policial. Ele não tem identificação. A performance começa. Bordelon pergunta o seu nome. O corredor olha fundo em seus olhos. Robert Jones, ele diz suavemente. O interrogatório se desenrola. É um ato de guerra psicológica não roteirizado e na corda bamba. Bordelon pergunta para onde ele está indo. O corredor afirma ser um telhador. Ele diz que está na cidade trabalhando em um projeto de reparo pós-furacão Katrina com seu irmão. Ele diz que está hospedado em um hotel próximo. Ele só queria dar uma corrida. A história é plausível. O comportamento, perfeito. Perigosamente calmo. Ele brinca com o policial. Ele reclama do calor escaldante. Ele vende a ilusão perfeitamente. 5 minutos se passam. A conversa dá voltas. O roteiro exige consistência. Bordelon pergunta o nome novamente. Jimmy Jones, o corredor responde. A mentira mudou. A história foi ajustada. Mas Bordelon não percebe o deslize. A discrepância passa direto por ele no calor sufocante. Bordelon olha para o fax borrado. Ele olha para o homem. Sabe qual é o problema? Você está batendo com ele, diz o policial, referindo-se à descrição do fugitivo. A tensão atinge o pico. A ilusão ameaça desmoronar. O corredor não se abala. Ele ri. Uma risada relaxada e genuína de um homem completamente no controle da narrativa. Bem, isso é uma merda, não é? O corredor responde. Bordelon o avisa sobre o fugitivo. Ele aconselha o corredor a carregar uma identidade da próxima vez. A interação atinge a marca de 10 minutos. Tome cuidado, amigo, Bordelon diz. O corredor acena. Ele se afasta correndo pelos trilhos, mantendo o ritmo perfeitamente até desaparecer nos bosques de pinheiros. Saída pela esquerda do palco. O homem nos trilhos não é um telhador. Ele não é Jimmy Jones. Ele não é Robert Jones. Ele é Richard Lee McNair, assassino condenado, artista de fugas em série. E menos de 3 horas atrás, ele conseguiu o impossível. Ele literalmente enviou a si mesmo pelo correio para fora de uma prisão federal de segurança máxima. 17 de novembro de 1987. Minot, Dakota do Norte. Entender a grande fuga exige dissecar o próprio arquiteto. Richard Lee McNair tem 28 anos. Ele é um sargento da Força Aérea dos Estados Unidos, alocado na base aérea de Minot. Mas ele não é um aviador comum. Ele é altamente inteligente, perspicaz. Ele atuou como policial militar. Ele até trabalhou disfarçado como informante para o Departamento de Polícia de Minot. Ele entende a coreografia da aplicação da lei. Ele conhece os pontos cegos. Ele conhece os procedimentos. Esta noite, ele é o vilão. O local é a Farmers Union Elevator Company, uma instalação de armazenamento de grãos rurais. McNair arromba. Um roubo. Um roteiro simples. Entrar, pegar o dinheiro, sair. Mas a instalação já está ocupada. O palco não está vazio.
Richard Kitzman, um funcionário do elevador, está fazendo o turno da noite. Ele está ajudando um motorista de caminhão a carregar grãos. McNair está armado. Ele carrega um revólver calibre 38 de cano curto, uma arma projetada para uma finalidade brutal. Quando surpreendido, McNair não recua. Ele abre fogo através de uma porta de vidro. A bala de raspão acerta a cabeça de Kitzman. Kitzman desaba no chão do escritório. McNair passa pelo vidro estilhaçado. Ele fica de pé sobre o homem sangrando. Ele dispara mais 4 tiros a queima-roupa. Kitzman está gravemente ferido, baleado na cabeça, no pulso, na coxa, na panturrilha. Mas ele possui um instinto primitivo de sobrevivência. Ele se finge de morto. É uma performance desesperada e sangrenta e funciona. McNair vira as costas. Ele sai. Na escuridão, um caminhão está parado com o motor ligado. Atrás do volante está Jerome Teese, um motorista de Minnesota. Ao ver uma figura emergir do prédio, Teese diminui a luz dos faróis como cortesia. Ele acha que é Kitzman. McNair percebe seu erro. A realidade se fratura. O homem sangrando no chão do escritório não é o motorista. Há uma testemunha no caminhão. McNair se aproxima da cabine. Ele levanta o revólver 38. Ele dispara várias vezes. Jerome Teese é baleado entre os olhos. Ele morre instantaneamente. O conceito de crime sem vítimas evapora em uma névoa de pólvora. A ilusão do ladrão cavalheiro nasce em sangue. McNair foge. Ele esconde seu veículo em um bar próximo, voltando para casa para esperar sua namorada. Ela trabalha no Hospital Trinity. Por cruel ironia, ela está no turno quando Kitzman é trazido para a sala de emergência coberto de sangue. Fevereiro de 1988. 3 meses se passam. A polícia monta o quebra-cabeça. Eles encontram produtos roubados em um guarda-volumes alugado com um nome falso. Eles recuperam as cápsulas de calibre 38. McNair as guardou, troféus de sua própria violência. A polícia o traz para interrogatório. McNair entrega uma arma de fogo escondida. Ele é preso. A armadilha se fecha. Ele é algemado a uma cadeira em uma sala na delegacia municipal de Minot. 3 detetives estão presentes. Este é o exato momento em que Richard Lee McNair se transforma. O assassino se torna o ilusionista. Os detetives saem da sala, cometendo um descuido fatal. McNair está sozinho. Ele enfia a mão no bolso. Ele extrai um tubo comum de protetor labial, um objeto mundano, mas nesta sala de concreto é a chave mestra para as algemas. Ele lambuza a graxa sobre seus pulsos. Ele torce as mãos. O metal corta a sua pele, mas o lubrificante aguenta. Ele aperta, contorcendo violentamente seus ossos. As algemas escorregam. Ele se levanta. Ele está livre. Ele sai disparado da delegacia. Uma perseguição frenética a pé começa pelas ruas nevadas de Minot. A polícia o persegue pela escadaria de um prédio de 3 andares no centro da cidade. Ele está encurralado no telhado. Os atiradores de elite estão se aproximando. Os feixes dos holofotes são cegantes. McNair salta em direção a um galho de árvore próximo. Ele tenta balançar para a liberdade, um acrobata desafiando a lei. Mas a gravidade não pode ser desafiada. O galho se quebra. A ilusão desmorona. McNair despenca no chão. Ele machuca as costas. Ele é rapidamente capturado. A primeira fuga dura apenas horas. É desleixada, desesperada, mas o limite psicológico foi ultrapassado. A cortina se abriu. Ele se declara culpado. 2 sentenças de prisão perpétua por assassinato e tentativa de assassinato. 30 anos por roubo. O juiz garante que ele morrerá em uma caixa de concreto. Ele é enviado para a penitenciária estadual da Dakota do Norte, em Bismarck. 4 anos se passam. Ele observa. Ele aprende o ritmo dos guardas. Ele faz o papel do detento modelo. Ele até participa de um programa de prevenção ao crime para jovens. Um lobo dando sermão às ovelhas sobre as virtudes da cerca. 9 de outubro de 1992. O segundo ato de fuga. McNair e 2 outros detentos entram na sala de educação da prisão. Uma exibição do filme Os 10 Mandamentos está programada. Um título apropriadamente teatral. Eles sabem que nenhum outro detento comparecerá. Eles sabem que os guardas só patrulham os corredores externos. Eles desmontam as placas do teto. Eles rastejam para dentro de um grande duto de ventilação. Eles navegam pelo claustrofóbico labirinto de metal. Eles rompem para o exterior, escalam um poste de cerca, sobem no telhado do centro de visitantes e caem 15 pés no ar gelado da noite. Os 2 cúmplices são amadores. Eles esquecem suas falas. Eles são pegos, um em 3 horas, o outro em 2 dias.
Mas McNair altera sua aparência. Ele deixa o cabelo crescer. Ele o tinge de loiro. Ele rouba carros. Ele cruza os Estados Unidos dirigindo do Arizona à Virgínia Ocidental. Ele se passa por um jornalista viajante. 10 meses de magistral liberdade irrestrita. Julho de 1993, Grand Island, Nebraska. A lei o pega novamente. O sistema prisional reconhece a ameaça. Este é um homem que trata a segurança máxima como uma caixa de quebra-cabeça trivial. Ele é transferido repetidamente. Considerado um detento problemático de alto risco, ele acaba sendo exilado no extremo sul. 2005, ele chega à penitenciária dos Estados Unidos em Pollock, Louisiana, USP Pollock, um complexo federal de segurança máxima cercado por arame farpado, sensores eletrônicos e torres de guarda fortemente armadas. Na história da instalação, nenhum prisioneiro jamais violou seu perímetro. É considerada a prova de fugas. Mas Richard Lee McNair não tem a intenção de violar o perímetro. Ele pretende deixar o perímetro violar a si mesmo. 2006. Dentro de Pollock, McNair é designado para a divisão Unicor, o programa de manufatura industrial da prisão. Seu dever específico é consertar malotes de correio rasgados e muito usados para o serviço postal dos Estados Unidos. É um trabalho monótono e invisível, exatamente o tipo de ambiente onde um predador prospera despercebido. Ele passa meses trabalhando na linha. Ele observa o ecossistema. Ele mapeia a logística da doca de carregamento. Ele anota os horários exatos em que as empilhadeiras chegam. Ele assiste à máquina de embalagem retrátil encapsular paletes de malotes consertados. Ele rastreia o movimento dos caminhões de entrega que levam os paletes de dentro das cercas para o armazém de estocagem fora das cercas. Ele não está planejando uma fuga, ele está arquitetando uma extração. Ele começa a construir. Ele usa pedaços de papelão, pedaços de isolamento e os próprios malotes de lona que é pago para consertar. Ele constrói uma câmara oca e rígida, uma cápsula de fuga. Ele a projeta para se encaixar perfeitamente no centro de um palete de transporte de madeira padrão, completamente invisível pelo lado de fora. Ele abastece a cápsula. Ele guarda um pedaço bruto de tubo de plástico para agir como um canudo de respiração. Ele consegue uma lâmina de barbear afiada. Ele esconde roupas civis, shorts de ginástica, uma camiseta, tênis de corrida. 5 de abril de 2006, a manhã da grande ilusão. 9h45. McNair se apresenta ao armazém da Unicor. O local está movimentado. Os guardas estão complacentes. A rotina é a inimiga jurada da segurança. McNair sobe no palete de madeira. Ele entra na cápsula oculta. Ele puxa as camadas externas de malotes de lona sobre a abertura, enterrando-se vivo. Escuridão. O cheiro de poeira e óleo de máquina preenche o vazio apertado. Ele insere o tubo de plástico na boca. Ele espera. Quietude absoluta. Se um guarda verificar o palete, se um cachorro farejar a lona, a peça acabou. Uma empilhadeira se aproxima. O motor ronca. Os garfos de metal deslizam nas ranhuras de madeira do palete. Antes do transporte, o palete deve ser preso. Ele é levado para a estação de embalagem. Plástico filme industrial pesado é enrolado firmemente ao redor da pilha de malotes. O plástico sela o palete. Ele corta o ar ambiente. Ele comprime os malotes. Dentro da cápsula, o ambiente se torna um pesadelo. O calor é instantâneo. A embalagem plástica age como uma estufa. A temperatura dentro da cápsula dispara. O calor era inacreditável. McNair escreveria mais tarde. O interior da cápsula parecia uma fornalha. O suor escorria de mim. Minha cabeça nadava na névoa. Eu não conseguia limpar o suor da minha testa. Estava escorrendo nos meus olhos pelo meu pescoço. Ele está assando dentro de um casulo de plástico. Ele se força a respirar lenta e agonizantemente pelo estreito tubo de plástico que mal rompe a camada externa da embalagem. A empilhadeira levanta o palete. O solavanco sacode seus ossos. Ele está em movimento. Ele sente as vibrações enquanto a empilhadeira dirige pelo piso de concreto, passando pelos portões internos, passando pelos pontos de segurança, saindo para a doca de carregamento. A empilhadeira deposita o palete dentro de um armazém de estocagem localizado do lado de fora da cerca principal da prisão. O motor silencia. O palete está parado. Ele está fora das cercas, mas não está livre. Ele está preso em um forno embalado a plástico no meio de um armazém ativo, cercado por funcionários federais. Ele fica perfeitamente imóvel. Seu coração bate forte contra as costelas. Ele espera o ruído ambiente diminuir.
Ele espera pelo sinal do almoço, às 11 horas. Os trabalhadores do armazém esvaziam o local. O prédio fica em silêncio. É a hora. McNair agarra a lâmina de barbear. Ele corta cuidadosamente uma fenda no plástico industrial pesado por dentro. Ele empurra os malotes para o lado. O ar fresco bate no seu rosto. Ele rasteja para fora da cápsula. Ele se levanta no chão do armazém. Ele tira o uniforme da prisão federal. Ele veste os shorts de ginástica, a camiseta, os tênis de corrida. Ele deixa a cápsula para trás. A caixa mágica está vazia. Ele sai pela porta do armazém. Ele pisa no sol cegante da Louisiana. Ele acabou de alcançar o impossível. A primeira fuga de uma penitenciária federal em 13 anos. Ele enviou a si mesmo por correio para a liberdade. O tempo é curto. McNair sabe que a hora da contagem em Pollock é às 16 horas. Ele presume ter uma janela de 5 horas antes que as sirenes rasguem o céu. Seu objetivo? Chegar à cidade de Alexandria, desaparecer na confusão urbana, roubar um veículo, sumir no éter. Ele traça um caminho ao longo dos trilhos do trem. É a rota mais direta, cortando os densos bosques de pinheiros e evitando as rodovias principais. 14 horas. Isso traz a linha do tempo de volta de encontro à câmera do painel do policial Cal Bordelon. Bordelon estava nos trilhos porque a prisão percebeu que algo estava errado, uma discrepância na contagem, uma sombra faltando. Eles enviaram um fax preliminar ao departamento de polícia de Ball, mas a informação era extremamente falha. Eles nem tinham certeza se McNair havia conseguido escapar com sucesso. A fotografia era uma relíquia borrada de 6 meses atrás. Quando McNair consegue passar por Bordelon com sua lábia, ele não apenas sobrevive, ele humilha o sistema publicamente. Ele transforma uma parada de rotina numa aula magistral de engano. Mas esse triunfo é uma faca de 2 gumes. Horas depois, a prisão entra em bloqueio total. A identidade do fugitivo é confirmada. A polícia de Ball analisa a filmagem da câmera do painel da viatura de Bordelon. A constatação os atinge como um golpe físico. O corredor, o telhador, Jimmy Jones, era ele. O chefe de polícia de Ball libera o vídeo da câmera do painel para a mídia. É uma tentativa de obter ajuda pública na caçada, de mostrar ao mundo exatamente qual é a aparência de Richard Lee McNair, como ele fala, como ele se move. O vídeo detona nas redes de notícias globais. Ele é destaque repetidamente no programa Os Mais Procurados da América. Ele viraliza nos primórdios da internet. Para o público, é um entretenimento mórbido, um brilhante anti-herói sendo mais esperto que as autoridades. Para os U.S. Marshals, é uma mina de ouro de inteligência comportamental. Mas para McNair, o vídeo é uma brecha catastrófica em sua fuga. Seu anonimato está completamente obliterado. Seu rosto está queimando em milhões de telas pelo continente. Ele é adicionado à lista dos 15 mais procurados dos U.S. Marshals. Para o policial Carl Bordelon, a repercussão é devastadora. A mídia cai matando. Eles o pintam como o policial incompetente de cidade pequena que deixou um assassino ir embora. Eles analisam cada palavra sua. Eles zombam de seu comportamento educado. Bordelon se defende. Ele seguiu o protocolo. Ele interrogou o suspeito. Ele não tinha provas definitivas, nenhuma descrição física correspondente, nenhuma fotografia clara. Eu fiz o que pude com o que eu tinha para trabalhar, ele declarou. O único erro que cometi foi não ter uma bola de cristal. O próprio McNair, escrevendo mais tarde da Solitária, defenderia o policial. Eu nunca tive a impressão de que o policial Bordelon tinha medo de mim, McNair escreveu. Ele me olhou nos olhos, nunca assumiu uma postura defensiva. Mas o Tribunal da Opinião Pública não lida com nuances. Bordelon carregou o estigma até sua morte repentina em 2015. Enquanto isso, a caçada se intensifica. Uma recompensa de $25 mil é colocada por sua cabeça. A rede de arrasto federal se expande para cobrir a nação, mas o fugitivo já desapareceu. O palco está vazio mais uma vez. Ele escapa do perímetro. Ele rouba um carro. Ele dirige milhares de milhas para o norte. Ele cruza a fronteira para a Colômbia Britânica, Canadá. 28 de abril de 2006. Penticton, Colômbia Britânica. 3 semanas após a fuga, policiais da Real Polícia Montada do Canadá notam um carro roubado suspeito estacionado perto de uma praia local. Eles se aproximam. Um homem está sentado lá dentro. É McNair. Os policiais pedem a ele que saia. Eles exigem identificação. McNair avalia a situação. A rotina de Jimmy Jones não vai funcionar aqui. O roteiro é inútil. Ele recorre ao instinto primitivo.
Ele corre. Ele dispara por um campo aberto, deixando a polícia montada para trás, desaparecendo na vasta selva canadense. A polícia revida o carro abandonado. Eles encontram uma câmera digital. Eles rolam pela galeria. Está cheia de autorretratos, selfies, McNair tirando fotos de si mesmo para forjar carteiras de motorista e passaportes falsos. A extrema arrogância do ilusionista documentando seu próprio mito. Ele continua foragido. Por 18 meses, ele vive inteiramente nas sombras. Ele compra um trailer. Ele viaja livremente de um lado para o outro pelo Canadá. Ele sobrevive roubando concessionárias de carros, roubando dinheiro e veículos, mas é disciplinado. Ele nunca rouba uma casa particular. Ele evita confrontos violentos. Ele sabe que os Marshalls estão caçando um assassino. Ele tenta viver como um fantasma. Ele tem acesso à internet. Ele assiste aos seus próprios episódios em os mais procurados da América. Ele lê as notícias. Ele monitora os caçadores. Ele até envia um cartão de Natal para Tim Schwitzel, seu antigo diretor de prisão na Dakota do Norte. Uma provocação calculada de além do véu. Outubro de 2007, a província de Nova Brunswick. McNair está dirigindo uma van branca roubada com placas de Ontário. Ele estaciona em uma estrada de cascalho rural e isolada perto da cidade de Campbellton. Um oficial de folga da RCMP avista a van. Parece fora do lugar. Ele avisa a central. 25 de outubro de 2007. No dia seguinte, o policial Stefan de La Salle, um policial novato com apenas 6 semanas na corporação, está em patrulha com seu parceiro. Eles avistam a van branca. Eles ligam as luzes. McNair se recusa a ceder. Ele pisa no acelerador. Uma perseguição em alta velocidade começa. Ele entra em uma rua sem saída. A van derrapa até parar. McNair abre a porta e corre para a mata densa. O policial de La Salle vai atrás. O novato é rápido. O fugitivo tem 48 anos de idade. A distância diminui. O policial se lança. Ele derruba Richard Lee McNair na terra. A coreografia se despedaça. As algemas se fecham. Não tem protetor labial. Não restam mais truques no repertório. A polícia montada o identifica. McNair deita na terra respirando ofegante. Ele olha para os policiais canadenses. Vocês pegaram um peixe grande, ele diz a eles. Ele é cooperativo. Ele brinca com os policiais. Ele descreve sua captura simplesmente como o produto de azar. Apenas um daqueles dias, ele diz. A máscara do ladrão desonesto volta ao lugar. A fuga acabou. A cortina cai. Novembro de 2007. A extradição é imediata. McNair é deportado de volta para os Estados Unidos. O governo federal adiciona 30 meses à sua sentença pela fuga, uma formalidade matemática para um homem cumprindo 2 prisões perpétuas. Mas o departamento de prisões não está se arriscando mais. Eles não vão colocá-lo em uma oficina. Eles não vão lhe dar lona. Eles vão despojar o palco inteiramente. Abril de 2008. Fortemente algemado, McNair é colocado em um ônibus de transporte especializado. Seu destino? Florence, Colorado, a ADX Florence, a Alcatraz das Montanhas Rochosas. É a instalação de segurança máxima de nível mais alto do planeta, um túmulo de concreto projetado para os piores dos piores. Seus vizinhos incluem o Unabomber, o homem da bomba no sapato, o mentor do atentado à bomba ao World Trade Center em 1993. McNair é colocado na unidade de controle, a seção mais restritiva da prisão. Confinamento solitário, 23 horas por dia. Sua cela é uma caixa de concreto de 7 por 12 pés. A cama é de concreto moldado. A mesa é de concreto moldado. O banco é de concreto moldado. A única janela tem 4 polegadas de largura, inclinada para cima para que o prisioneiro só possa ver um pedaço de céu, garantindo que ele não consiga mapear o layout da instalação. Não há interações sem roteiro. Não há mais ninguém para manipular. Para um artista de fugas, um homem que prospera na subjugação psicológica dos outros, a ADX Florence não é apenas uma prisão. É apagamento sensorial. É o inferno. Deste vazio de concreto, ele começa a escrever. Ele envia centenas de cartas a um jornalista canadense, Byron Christopher, mais de 3.000 páginas detalhando suas fugas, sua mentalidade, o calor da cápsula, a adrenalina da câmera do painel. Através de suas próprias palavras, surge um tema distinto de engano versus realidade, o fio de ouro de sua existência. McNair pinta a si mesmo como um ladrão cavalheiro, um ladino brilhante que venceu o sistema. Ele se gaba de sua engenhosidade.
Ele brinca sobre sua captura. Ele manda cartões de Natal aos diretores que ele humilhou. Mas o registro histórico se baseia em fatos, não em mitos. A Grande Fuga foi uma distração, uma obra-prima teatral projetada para nos fazer esquecer a engenhosidade da cápsula postal, a fama viral da câmera do painel, a caçada internacional. Esses elementos transformam McNair em uma lenda do folclore. Eles obscurecem a violenta verdade do porquê ele foi encarcerado. Para começo de conversa. 17 de novembro de 1987. A noite do assassinato continua sendo a realidade central. O forte estrondo do revólver calibre .38 não pode ser esquecido. Richard Kitzman sangrando no chão, fingindo-se de morto para sobreviver. Jerome Tice, um trabalhador executado na cabine de seu caminhão por estar no lugar errado na hora errada. Eu teria matado um terceiro homem se a oportunidade fosse boa. McNair admitiu mais tarde de sua cela. Isso não é um truque, isso não é uma ilusão. Essa é a fria e imutável realidade. Novembro de 2022. Após mais de 14 anos em confinamento solitário, McNair é transferido da prisão de segurança máxima para uma instalação de alta segurança no Kentucky, a USP McCreary. Ele agora está na casa dos 60 anos. O infame artista de fugas é simplesmente um homem idoso. Ele nunca mais respirará ar livre novamente. Ele executou uma das fugas mais complexas na história prisional moderna. Mas, no final, o ilusionista foi deixado exatamente onde pertencia, no escuro.